sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira. E que quinta-feira, meus amigos! Dia de eliminatória de Copa do Brasil, jogo de ida de quartas de finais. Há quanto tempo a gente não desejava voltar a ser protagonista no futebol brasileiro e jogar jogos de grande magnitude? E hoje é dia de um jogo de grande magnitude. Vamos receber um adversário tradicional que vem ganhando títulos nos últimos anos e quem avançar nessa fase chega à semifinal, além de botar 9 milhões de reais no bolso. Então, vamos viver um dia de jogo de Copa e desejar boa sorte ao Vasco, apesar das notícias ruins que nós tivemos aí ontem, tá bom? Dito isso, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez, já se inscreva, ative o sininho das notificações e me dá aquela moral me seguindo lá no Instagram, beleza? Vamos agora começar o vídeo já com uma situação bem bacana. A Betfair criou uma super cotação para o dia de hoje, tá? Se liga, tava pagando o gol do Vasco 1,30. Se o Vasco marcar um gol no Atlético Paranaense hoje, não tem restrição de valor, tá? Tá pagando 2,0. Então, se o Vascão marcar um gol hoje no Atlético Paranaense, tá pagando 2,0 sem restrição, porque é aqueles super preços que eu trago, o limite da aposta é de R$10, tá? Então, é uma odd com bastante tranquilidade de bater. Lembrando que se você estiver se cadastrando pela primeira vez, você tem aquele bônus lá da Betfair de R$600 em apostas grátis. Então, se você fizer aposta e perder, o dinheiro acaba voltando para você. Então, é uma grande oportunidade de tu fazer uma graninha legal hoje e o mais importante, ajudar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem quiser apostar no jogo do Real Madrid, tá pagando 4,0 na vitória aí do Real em cima do Las Palmas em casa, tá? No Santiago Bernabéu. Lembrando que essa já é um super preço. Aí o limite dessa aposta é de R$10, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço, ajudem o Vascão da Gama. A Betfair é a casa do Vasco e a casa do Vascaíno. Essas duas promoções que eu trouxe tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser só se cadastrar ou se cadastrar e fazer outras apostas, vem no link aqui do primeiro comentário fixado do vídeo, beleza? Betfair, parceira dos Gigantes da Colina e do canal Futebolaço. Bom, galera, tivemos ontem a realização de 2 jogos atrasados. O Cruzeiro recebeu em casa o Internacional, ficou no 0 a 0. Inclusive o goleiro do Inter pegou um pênalti no rebote, ele fez uma grande defesa também. O Inter, que jogava com um a menos ali, conseguiu segurar o Cruzeiro no Mineirão. E nós tivemos também a realização do jogo entre Criciúma e Red Bull, e o Criciúma venceu por 1 a 0, tá? Com isso eu vou dar uma atualizada para vocês aí na tabela. E olha, a situação tá feia ali. Digamos que temos nesse momento, cara, 3 blocos no campeonato. Temos, deixa eu trazer a classificação e eu explico melhor. Vamos aqui, ó. Do Cruzeiro para baixo, que é o nosso timezinho ali, a gente está tentando chegar no Cruzeiro, né? Se o Vasco ganha esse jogo atrasado, ele estava a 4 pontos, hoje está a 7. O Cruzeiro é o 7º com 38, não tem mais jogo atrasado, tá? Tem 24 jogos. O Bahia, que é o 6º, também tem 39 com 24 jogos. Aí vem Vasco com 31 e 23 jogos. O Atlético Mineiro tem um jogo a menos que o Vasco e 2 a menos no total, né? 30 pontos com 22 jogos. O Atlético Paranaense também tem um jogo a menos que o Vasco, totalizando 2 a menos no campeonato. 29 pontos e 22 jogos. O Inter tem 29 pontos com 3 jogos a menos e 2 jogos a menos que o Vasco aí. Tem 29 pontos em 21 jogos. O Criciúma tem a mesma quantidade de jogos que o Vasco, 28 pontos em 23 jogos. O Juventude tem 28 pontos também em 23 jogos, mesma quantidade de jogos que o Vasco, um jogo a menos no campeonato. O Grêmio tem 22 jogos com 27 pontos. O Grêmio tem um jogo a menos que o Vasco e no todo 2 jogos a menos no campeonato. O Bragantino tem 27 pontos, 23 jogos, mesma quantidade do Vasco, mas ainda também com um jogo atrasado. O Fluminense é o primeiro fora da zona, 16º, com 24 pontos, 23 jogos disputados, mesma quantidade de jogos que o Vasco, mas também devendo um jogo no campeonato. E aí, na zona de rebaixamento, o Vitória tem 22 pontos, mas não tem jogo atrasado. O Corinthians também tem 22 e também não tem jogo atrasado. O Cuiabá é o 19º, com 22 jogos e 18 pontos. Tem um jogo a menos que o Vasco e 2 jogos a menos no campeonato. Inclusive, um desses jogos é contra o Vasco.
e o Atlético Goianiense é o lanterna com 18, mas não tem jogo atrasado. E aí, galera, a parada é a seguinte, falei para vocês que tem 3 blocos, e tem mesmo. Nós temos ali o bloco do Fortaleza até a equipe do São Paulo, de 48 para 41. Nós temos o bloco ali, na verdade dá para dividir mais um bloco. Tem um bloquinho do Bahia e do Cruzeiro, com 39 e 31, né, que eles estão mais ou menos ali naquela faixa. Aí vem a turma toda colada. Do Vasco até o Red Bull Bragantino, que é a distância de 4 pontos, a gente vai do 8º até o 15º. Abriu um clarão ali para a zona. O Fluminense ainda está no pelotão ali que luta contra a Z4, com 24 a 2 pontos da zona. Tá? Então, a galera que está na zona, por exemplo, já vê o 15º com 5 pontos a mais. E aí o 13º com 6 e por aí vai. Então, nesse momento, a vida do Vitória e do Corinthians é bem complicada. Eles só têm acessível a eles ali apenas o Fluminense. E o Fluminense vem numa arrancada muito forte e, convenhamos, não tem time para ser rebaixado. Então, a galera que estava secando o Corinthians aí, acho que esse ano vai ser meio difícil eles escaparem, tá? E o Ramon Dias até reclamou aí que, pô, no Vasco ele tinha um cara igual o Verratti, que foi perguntado qual foi a diferença do Vasco do ano passado para o Corinthians desse ano. O Corinthians melhorou, é um time que joga melhor, mas não tem um Verratti para colocar a bola para dentro. Eles estão sofrendo muito com isso, tá? Então essa é a situação de tabela, beleza? Vamos virar a chave agora e vamos trazer aqui para vocês rapidinho uma outra informação. O Verratti, considerando só campeonatos brasileiros, tirando Carioca e Copa do Brasil, ele entrou no top 10 artilheiros do Vasco no Brasileirão no século 21, tá? O levantamento é do Garoni, mandar um beijão para ele, teve no Futebolaço Podcast segunda-feira. Vamos aqui a lista, só campeonato brasileiro, tá? A lista é a seguinte, o Romário é o líder com 46 gols só por brasileiros, o segundo colocado é o Leandro Amaral com 32 gols, o terceiro colocado é o Ramon Menezes, que foi nosso treinador em 2020, Ramon tem 21 gols, o Moraes também está empatado com o Ramon com 21 gols, o quinto é o Edmundo com 20 gols, empatado com o Petkovic, o Pet também marcou 20 gols com a camisa do Vasco no século 21, o sétimo colocado é o Pikachu, com 19 gols marcados, empatado ali com o Alex Dias, e dividindo a 9ª colocação, Valdir Bigode e Verratti, ambos com 18. O Verratti está a 3 gols de chegar na 3ª colocação ali, que é o Ramon e o Moraes com 21, e a 4 de assumir de forma isolada essa 3ª colocação. Vejo com tranquilidade ele chegando no top 3. Para bater o Leandro Amaral, que é o segundo, ele tem uma diferença hoje aí de 14 gols. Eu acho que nesse campeonato ele não consegue, aí teria que fazer mais uma temporada com a camisa do Vasco ano que vem e com ótimos números, mas dá para buscar esse top 2 aí, tá bom? Então, esses são os números do monstruoso Pablo Verratti, beleza? Dito isso, galera, vamos agora tocar num assunto interessante, que é a questão aí desse clima que está sendo criado para Vasco e Atlético Paranaense. E ontem alguns torcedores do Vasco fizeram um foguetório absurdo em frente ao hotel que está hospedada a delegação do Atlético Paranaense. Eu vou deixar com vocês o vídeo aí. Galera, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham desse tipo de manifestação. Cara, eu confesso que se eu moro na região eu ia estar puto, tá? Porque teve vascaíno que foi acordado de madrugada, que teve dificuldade para dormir. Enfim, então a galera que defende, pô, é isso aí, é futebol e tal. Mas, pô, tem a galera que não tem nada a ver, né? Mas imagina aquele cara que, porra, dorme 4 horinhas por dia. A vida do cara basicamente é trabalho. E, porra, o cara perder a noite. Pouquinho de sono que o cara tem por causa de um foguetório, de um jogo que não tem nada a ver. Mas, enfim, faz parte, né? Bom, vamos virar a chave agora e vamos falar de um tema crucial, que é janela de transferências e contratações. A gente viu aí, mais uma vez, o Vasco perdendo um titular importante e a galera tá preocupada, cara. E aí, o Adson tá fora da temporada, tem 15 jogos de brasileiro, tem esses 2 jogos agora da Copa do Brasil, a gente não sabe se vai avançar, se vai ser campeão,
se vai avançar de fase. Então, garantido, o Vasco tem 17 jogos ainda na temporada, de acordo conforme ele for avançando na Copa do Brasil. Isso pode chegar até 15, 17, né? 19, 21 jogos no máximo aí. Como é que fica essa situação? Vamos ouvir o Marcelo Santana explicando a janela do Vasco, mas antes, lembrar vocês que a Extinto Viagens é a nossa mais nova parceira aqui no canal Futebolaço. Ao ir na Extinto Viagens dizendo que veio do canal, você ganha 10% de desconto nas passagens aéreas e também na hospedagem. A gente sabe que são valores altos, né, de passagem aérea e hospedagem, 10% é muita coisa. A Extinto Viagens é uma empresa gigantesca, fundada em 2019, do Grupo Dicas de Mendonça, que foi fundado em 2016, e eles dividiram ali a empresa porque são focos diferentes. A Dicas de Mendonça é a principal empresa que faz viagens focadas de enoturismo para Mendoza, na Argentina. A Extinto Viagens é especializada em viagens esportivas e cruzeiros, e eles fazem viagens para o mundo inteiro e para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, você aí que mora em Manaus, mora em Brasília, ou até fora do país, tem um sonho de vir ao Rio de Janeiro, ver um jogo do Vasco e aproveitar, conhecer a cidade maravilhosa, ir no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, né? Conhecer as praias, a região dos lagos, quer fazer uma viagem para o Rio, mas direcionada ali a um jogo do Vasco, eles montam essa viagem para você. Pô, Diego, meu sonho é ver um jogo de Champions League, cara. Pô, mas eu não sei como é que eu compro e tal. Eles montam esse tipo de viagem também. Pô, eu quero ver um grande prêmio de Fórmula 1, quero ver um jogo de NBA. Então, a Extinto Viagens é especialista nessas viagens aí esportivas, cruzeiros também. Lembrando que tem um detalhe importante, os donos são vascaínos, aí melhora ainda mais toda a situação. Vascaíno ajuda Vascaíno. Então, estamos falando de duas empresas muito consolidadas, tanto a Dicas de Mendonça como também a Extinto Viagens. Então, vindo aqui do canal, você ganha 10% de desconto nas passagens aéreas e também aí na sua hospedagem. Lembrando que você fecha absolutamente tudo com eles. Translado, seguro viagem, transporte de carro, passagem aérea, hotel. E você tem um atendimento desde o momento da compra, durante a viagem e pós também, tá? Eu recomendo e confio na Extinto Viagens, inclusive estou programando já a minha viagem com eles também, beleza? Extinto Viagens, parceira do canal Futebolaço, o telefone tá passando aqui embaixo, tem também na descrição do vídeo, se você quiser olhar um pouco o Instagram deles lá e conhecer melhor, tá passando o QR Code com o nosso cupom aí, Dieguinho10, beleza? Extinto Viagens, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, galera, vamos ouvir agora o Marcelo Santana fazendo um panorama geral sobre a janela do Vasco. Primeiro ele é perguntado se podem chegar mais jogadores, já dou um spoiler, ele diz que pode chegar de 1 a 2, mas não vai ser qualquer jogador, não vai trazer para trazer. Se melar alguma negociação que eles estão fazendo, que julgam ser bons atletas, e o negócio não andar, também não vai trazer qualquer um só para falar que contratou. Ele vai dar um panorama geral dos outros clubes também, como eles estão se movimentando na janela. Ele foi questionado sobre a postura do Vasco na janela e ele meio que abre o coração e traz bastidores nada animadores da situação delicada financeira do Vasco. Inclusive diz que o Vasco corre riscos de tomar transfer ban por compras realizadas pela 777, parceladas aí, e o Vasco está com os cofres bem apertado. Ele aproveita e passa aí pelas modificações que já foram realizadas desde a chegada dele. E ele finaliza a situação explicando também as outras atribuições dele, que não é apenas contratar, e ele aproveita e comenta a situação do Luan Pérez e também do Benjamin Garré, tá bom? Com vocês, o Marcelo Santana fazendo esse apunhado geral aí sobre a janela do Vasco. Confere aí mais exclusivas do Futebolaço Vasco, gravadas por mim ontem. Quando eu consigo gravar, e dá para mim trazer imagem. Se for aí da Vasco TV, tem que ser com uma fotinha por cima, senão dá direito autoral. Confere aí. Contratou até agora 5 atletas na janela de transferência. Se eu não estou enganado, os clubes que mais contrataram 7 atletas até agora. E apenas um clube contratou um jogador, quem menos contratou. Se houver possibilidade, o Vasco ainda talvez traga 1 ou 2 jogadores na atual janela de transferência. Desde que os atletas, no nosso entendimento, sejam atletas que qualifiquem o grupo de verdade e não uma tentativa de justificar uma contratação eventual. Atletas que agreguem de verdade e qualidade nessa época e na época seguinte. Sobre o mercado de transferências, a gente vai ter uma coletiva quando tiver fechado a janela para poder falar mais de maneira detalhada. Eu sempre entendo a expectativa dos torcedores por contratação. O torcedor ele sempre quer o melhor para o clube dele.
Então, quando ele avalia que tem alguma deficiência, ele quer que isso seja corrigido de maneira imediata. Isso é legítimo. Esse sentimento é de quem se preocupa com o clube, quem quer o melhor com o clube. Agora, a gente que vive o dia a dia na instituição, além dessa preocupação, a gente tem outras responsabilidades. O Vasco, ele tem uma situação financeira que a gente tem que ser responsável. O presidente Pedrinho nos cobra qualificar o elenco, desde que respeitado a tentativa de orçamento que a gente está construindo depois dessa turbulência que a gente viveu, principalmente no primeiro semestre desse ano. Então, o que a gente tem buscado é qualificar o elenco, respeitando as nossas limitações. No primeiro semestre, o Vasco ele já foi muito agressivo na janela de transferência, fazendo contratações, modificando um pouco o perfil do seu elenco. O Vasco investiu, ou se comprometeu a investir, posso dizer aqui, mais de 16 milhões de euros no primeiro semestre, na janela de transferência. A gente tem que pagar algumas situações que estavam em aberto da temporada passada. Por exemplo, às vezes os torcedores não sabem, o Vasco na atual janela tinha 2 riscos de transfer ban, por pagamentos que eram pendentes desde o ano passado, que não tinham sido pagos. O Vasco tem mais riscos de transfer ban na janela de janeiro, por pagamentos que foram estabelecidos no ano passado e não foram cumpridos. Então não estou trazendo situações desse ano, estou trazendo situações ainda do ano passado. Então a gente tem que ter uma responsabilidade para pensar o Vasco de uma maneira sustentável. Repito, a gente concorda que a gente deve buscar reforçar o nosso grupo. A gente conversa com a comissão técnica, conversa com os próprios jogadores. Os jogadores gostam quando chegam atletas que podem qualificar o elenco, porque o objetivo deles é o mesmo que o nosso, é ser campeão. É levar o Vasco, como o Jean cita, de volta à Copa Libertadores. Então a gente sabe que a gente precisa tanto de um time de qualidade como de um elenco também de qualidade. Então a gente está todo mundo na mesma sintonia, todo mundo com o mesmo desejo. Agora a gente que está dentro do clube tem a responsabilidade de fazer o pagamento das contas no final da história. Então a gente tem que ter uma tentativa de equilíbrio. A gente sabe que isso é natural, os outros clubes também têm cada um as suas dificuldades. E a única reflexão que eu deixo ao torcedor é que, claro, a gente ainda não conquistou nada, a gente sabe a responsabilidade que é esse fechamento de temporada. No futebol, muitas vezes não importa apenas como as histórias começam, importam como as histórias terminam, mas dentro da atual temporada, a gente tem conseguido reagir. Hoje é dia 28, eu faço oficialmente, fiz ontem 2 meses de Vasco, meu contrato é do dia 27, foi apresentado formalmente dia 1º. Então, nesses 2 meses, quais as mudanças que o Vasco já indica ter? Por exemplo, dentro do Campeonato Brasileiro, qual a mudança que a gente teve depois da chegada do Rafael Paiva, da minha chegada, da chegada do Felipe, do Pedrinho? Quais as mudanças que o Vasco indica para a temporada? A gente saiu de uma zona de rebaixamento hoje para atualmente o 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Não é onde a gente deseja estar dentro do Campeonato Brasileiro, a gente sabe a expectativa que a torcida da Cruz Maltina tem. Na Copa do Brasil, a gente vem agora para 2 jogos muito difíceis contra o Atlético Paranaense, que é um clube que nos últimos anos conseguiu ter sucesso na própria Copa do Brasil, como na Sul-Americana. Mas o Vasco chega nas quartas de final depois de 9 anos. Também não é onde a gente quer estar, não é em quartas de final de Copa do Brasil, mas são indicativos do que tem sido feito durante a temporada. É claro que as mudanças que muitas vezes o torcedor deseja, não é em apenas uma janela de transferência que você consegue. A gente tem hoje, se você olhar a Série A ou a Série B do Campeonato Brasileiro, os clubes que estão na liderança não são os clubes que fazem mais investimentos, são os clubes que fazem a melhor gestão esportiva dos seus departamentos de futebol. São clubes que trabalham com equilíbrio, são clubes que trabalham com responsabilidade, são clubes que muitas vezes não chegam e não jogam para a torcida, não fazem média em rede social, mas são clubes que buscam se dedicar a construir um projeto sustentável. É esse o caminho que o Vasco acredita, é esse caminho que o Vasco quer percorrer, claro que respeitando a grandeza
desse clube. São 126 anos, são milhões de torcedores apaixonados. A gente sabe que a pressão no Vasco é muito grande, mas a gente tem que ter racionalidade na tomada de decisão. O que eu posso dizer? Eu entendo, repito mais uma vez, essa expectativa que todo torcedor tem sobre contratação, sobre mexer em elenco. Agora, o trabalho do diretor de futebol não é só contratação. Tem temas que às vezes são mais chatos para o torcedor ouvir, mas, por exemplo, a gente está planificando todo o plano de cargos e salários novamente do Vasco. O Vasco não tem uma política estabelecida de planos de cargos e salários. A gente tem que fazer isso no departamento de futebol, digamos, desde cargos mais simples, rouparia, massagista, enfermeiro, até o técnico do futebol profissional, todo administrativo. Tem uma política de cargos e salários para todos os atletas da divisão de base. Onde é que o Vasco pode investir, o que é que o Vasco não pode investir, onde é que é justo ter luva, onde é que é justo ter pactuação de direito econômico. Então a gente está tendo que mexer em toda essa mecânica do clube. A gente tem que criar uma metodologia de trabalho na divisão de base que tenha uma interligação boa com o futebol profissional, independentemente de quem seja o treinador. Hoje a gente tem um técnico, o Paiva, que já teve a oportunidade de passar anteriormente pelo Vasco no Sub-17, estava mais recentemente no Sub-20, que facilita esse trabalho junto com a divisão de base, tanto que a gente tem diversos jogadores, principalmente a geração 2005, atuando no profissional. Se fosse por contratação, o Paiva não seria o técnico do Vasco, porque a gente teria contratado um técnico no mercado. A gente entendeu que a melhor resposta para o Vasco estava dentro da sua casa. E os resultados que o Paiva tem entregado para o nosso clube mostram que esse indicativo é o indicativo correto. A gente pode discutir internamente, que é um tema público, a gente tem a questão de São Januário, que está o potencial construtivo, foi debatido, e naturalmente vai ter reforma de São Januário. Quando tiver reforma de São Januário, onde é que a categoria de base do Vasco vai ficar? A gente tem os alojados aqui, a gente tem a parte de saúde e performance aqui, a gente tem a parte de academia aqui, falando de divisão de base. Os garotos treinam em Caxias e no Arte Sul. Onde é que a gente vai interligar todo esse trabalho a partir da temporada que vem, se a gente não vai ter São Januário? Então a gente tem diversas demandas no nosso trabalho de dia a dia e, repito, entendo que a demanda mais sensível é a contratação de atleta para o elenco profissional, que é o pilar do Clube de Regatas Vasco da Gama. É onde o torcedor naturalmente deposita maior expectativa. Mas a gente tem que conseguir fazer um trabalho de modo estruturado. Os dois atletas que você perguntou de maneira específica, eu nem confirmei nem neguei ontem que o Vasco negocia ou não com eles. Eu falei das características de cada um. Citei o caso do Luan Pérez, que é um atleta que teve boas passagens no futebol brasileiro, especialmente a mais recente, quando ele esteve no Santos, chegaram a disputar a final da Copa Libertadores. Depois, quando ele foi para o futebol europeu, nessa segunda passagem, ele teve uma passagem muito positiva no Olympique de Marseille e vinha jogando no Fenerbahçe, até que num lance onde ele dá um carrinho, ele bate o joelho ali, um pouco da canela na trave, e naquela altura ele já tinha um indicativo que poderia ser algo cirúrgico, se entrou um tratamento conservador e depois não teve sucesso, ele terminou indo para uma cirurgia. E o Garré é um atacante que joga pelo lado direito do campo, um atleta que tem uma capacidade de finalização boa de fora da área, e é um atleta que também está voltando recentemente de contusão, uma contusão mais leve, e são as características dos jogadores. Agora, a questão de negociar ou não, a gente nunca gosta de tratar isso em público. Sei que às vezes dificulta o trabalho da imprensa, sei que isso às vezes aumenta a tensão junto ao torcedor. Minha formação original é comunicação, trabalhei com jornalismo de 2002 a 2014, 12 anos. Então sei a dificuldade que às vezes para a imprensa conseguir apurar um nome, para conseguir confirmar uma informação, mas o nosso trabalho é defender os interesses do Vasco. E naturalmente, quando a gente diz que, por exemplo, o Vasco é contratado na posição X, muitas vezes o mercado começa a precificar de um valor mais alto para o Vasco essa posição. Se eu falo que em posição Y eu quero tirar um elenco do Vasco, eu estou desvalorizando um ativo do Vasco. Então a gente tem que ter uma série de responsabilidades. Sei que isso pode causar um desgaste com a imprensa,
um desgaste com a torcida, mas o nosso papel é defender, acima de tudo, o interesse do Vasco. É dar os resultados para o Vasco, e é com esses resultados que no final a gente vai ser bem ou mal avaliado pelo torcedor. Então, para falar de situações mais específicas, eu prefiro falar depois da janela de transferência, porque a gente pode se aprofundar, e eu sempre vou confiar nas pessoas que estão dentro do Vasco. E isso vocês podem ter certeza da minha parte. Eu confio nos nossos funcionários, eu confio na nossa comissão técnica, eu confio nos nossos atletas, e a gente vai, pouco a pouco, dia a dia, dar o resultado que o torcedor Cruz Maltino merece. Não é um trabalho da noite para o dia, é dia a dia, é pouco a pouco. Eu sei que muitas vezes não é o que o torcedor quer ouvir, mas eu já tive essa experiência em outros clubes, e a gente tem muita confiança no que a gente consegue construir dentro do Vasco, claro, com o apoio do torcedor Cruz Maltino, que sempre esteve no lado do clube, na frente do clube, junto do clube. Isso eu tenho certeza que não vai mudar. Bom, galera, é isso. Infelizmente, essa é a herança aí que a 777 largou no colo do Vasco. O Vasco precisa urgentemente revender a SAF para ele voltar a ter fôlego aí e conseguir fazer grandes investimentos, tá bom? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu volto com a segunda edição. E aí no final do dia, o pós-jogo hoje, garanto mais uma para vocês aí. Valeu? Tamo junto. Até daqui a pouco.